Boa noite, que Deus seja louvado por esta canção que a nossa irmã Simone cantou. Que bom estarmos aqui novamente para estudar a Palavra de Deus neste culto de quarta-feira. Nós te convidamos a pegar a sua Bíblia. Hoje nós não vamos ter a cola aqui no PowerPoint. Você vai ter que abrir o texto sagrado para nos acompanhar, mas não são muitos versos. Você vai conseguir acompanhar essas orações que nós vamos estudar aqui nesta noite. Queremos lembrar, foi citado aqui, mas se prepare em especial para a nossa Semana Santa, que se aproxima rapidamente. Convide amigos através da sua rede social, seus contatos, para que ele participe também e receba este dom maravilhoso que é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Bom, eu separei nesta noite um tema, eu queria introduzir falando um pouquinho de algo que eu gosto muito. Eu não sei você, mas eu gosto muito de cheiro bom. Eu gosto do carro cheiroso, eu gosto da casa cheirosa, eu gosto de cheiro. Às vezes eu vou ao shopping e a gente, quando estava aberto, né? E a gente passa perto de uma loja que vende fragrâncias e, nossa, aquele cheiro entra, assim, dá vontade de comprar um monte de perfume ali. Isso me atrai muito. E tem um ditado, um verso popular, né, aí, que você já ouviu, que é dos pequenos frascos que se tem os melhores perfumes e os mais caros. E eu fiquei pensando nessa questão de coisas pequenas e que são poderosas. E na Palavra de Deus, nesta noite, eu quero citar 3 ou 4 situações desse momento que nós estamos vivendo. A gente tem percebido, e isso é muito bom, se tem uma coisa que a pandemia tem trazido, vamos dizer assim, de positivo, é esse engajamento que está acontecendo entre os cristãos para orar. Nós temos tido muitos grupos de orações, e a gente realmente precisa nos agarrarmos ao poder que Deus tem através da fala que é chamada oração, conversar com Ele e pedir ajuda. E a gente tem visto nos grupos da igreja, dos pastores, outros grupos que a gente participa nas redes sociais, que as pessoas têm orado mais. Mas um dia os discípulos estiveram aqui na terra, junto com Jesus, e eles pediram a Jesus que ensinassem eles a orar, e Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ensinou a oração do Pai Nosso, que a gente tanto conhece. A oração, às vezes, parece algo automático, ou que a gente aprende vendo o outro fazendo, mas esta fala dos discípulos nos traz um alerta. Senhor, ensina-nos a orar. A oração também é um aprendizado. 3 orações na Bíblia que eu quero deixar com vocês, de personagens que são muito marcantes. Mas antes, eu quero que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, verso de 1 a 3. Conselho do sábio Salomão, alguém que estava indo ao templo. E aqui ele fala sobre essa questão de estar na presença de Deus, que é a oração e a atitude dessa pessoa na presença de Deus com as suas palavras. Eclesiastes 5, de 1 a 3. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E a gente está com saudade de estar na casa de Deus. Nós aqui da transmissão, os pregadores que vêm aqui, a gente tem o privilégio de vir à igreja, mas você está em casa, e aí é a igreja de Deus nesse momento. Na sua sala, no seu quarto, aonde você está assistindo agora. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus,
porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não, verso 2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. É interessante, né? Esse conselho do sábio Salomão em relação à nossa atitude com as palavras diante de Deus. E aqui, o conselho novamente é: cuida com as palavras que você coloca diante de Deus. E aqui, aquele contraste, né, que um dia eu falei aqui para vocês, e hoje eu estava ouvindo uma palestra de manhã que foi feita para os pastores, e a pessoa que estava ali nos dirigindo a palestra, ela novamente remeteu essa ideia, né, de que nós precisamos desenvolver a habilidade de escutar o diferente, escutar críticas. Dentro do contexto ali, o assunto era esse, aprender a escutar. E aqui você vê no conselho, aonde está aqui o verso, porque chegar-vos, metade do verso 1, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. E se você olhar no verso 3, aqui está falando exatamente, especificamente, quem é o tolo aqui. É o tolo que fala muito e escuta pouco. Porque no verso 3 diz, né? E a voz do tolo de muitas palavras. Então o tolo do verso 1 é o que fala muito, mas o sábio é o que escuta mais. E quando a gente fala em encontro de casais, eu tenho uma fala que eu digo aos casais, que é: Deus, na sua infinita sabedoria, nos criou com 2 ouvidos, né, e uma boca. E acho que Ele tinha uma intenção com isso, que a gente escutasse mais e falasse menos. Mas a gente fala muito e escuta pouco, escutar com atenção. E aqui esse conselho primeiro é: fale um pouco menos na presença de Deus. E a gente sabe que esse falar é a oração. A oração é a maneira como eu falo com Deus. E a Bíblia é como Deus fala comigo. E aí, nesse sentido, das poucas palavras, que é o conselho bíblico aqui, eu fiquei lembrando de 3 orações muito poderosas, como o frasco de perfume, pequenas, mas poderosas. A primeira delas está aqui, não está na sequência de ordem cronológica, mas a primeira é aqui a oração de Jabez, que está em 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 9. Acho que é isso que eu não anotei aqui, mas como eu estava estudando isso em casa, acho que é isso. 1 Crônicas 4, verso 9. Uma oração pequena, curta, mas muito poderosa. Não é muitas palavras, não foram muitas palavras. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores te dei a luz. Verso 10. Jabez orou ao Deus de Israel. Olha o tamanho da oração. Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e me livrando-me de dores. E o que é mais lindo nesta frase é o finalzinho, porque diz assim: e Deus atendeu ao seu pedido. Ele escolheu bem as palavras que ele falou. Talvez ele não ficou ali a noite inteira orando. Quanto tempo dura uma oração dessa? Menos de 1 minuto. Mas ela foi atendida. E foi uma oração rica. Abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e me livrando das dores.
Talvez essas duas últimas falas seria a mais pontual para o tempo que nós estamos vivendo, né? Me livrar das dores, me livrar do mal, me livrar da Covid, mas uma oração ao ponto. E Deus atendeu a oração, atendeu o seu pedido. Não sejam muitas tuas palavras. Talvez a gente peque em não atender a estes conselhos sobre como deveria ser a nossa oração. Mas tem um outro modelo aqui de uma oração pequena e tremenda, é a história de Elias, em 1 Reis 18, quando ele enfrentou os 400 profetas de Baal. 450, né? Vamos abrir lá. 1 Reis, capítulo 18. Essa é uma história muito marcante. 1 Reis 18. Aqui tem a história toda, mas a gente não vai ler todo aqui. Mas é muito interessante. Elias e o profeta de Baal, começa ali no verso 20. Nos versos de 1 até o 20 é essa situação de Elias com Jezabel, com Acabe, ele sendo testado. Aqui, a partir do verso 20, a gente encontra, então, o Elias diante desses profetas. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Verso 24, então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros 2 novilhos, preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não meta fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Engraçado, né? O profeta Elias, a Bíblia fala isso, né? Que ele começou a zombar deles. E às vezes essas palavras que Elias usou, talvez você tenha ouvido alguém falar a respeito do nosso Deus. Por que ele não responde? Será que Deus está dormindo? Algumas pessoas que blasfemam contra o nome de Deus podem usar essa mesma lógica aqui. Mas Elias, ele tinha a fé no Deus verdadeiro. Mas o que me importa aqui, na nossa fala de hoje, irmãos, é que, primeiro, quanto tempo os profetas de Baal ficaram orando? Desde manhã até o meio-dia. Como que eles oravam? Gritavam, clamavam, choravam. Deus ouviu? Não, estava chamando o Deus errado.
Mas não foi pelo muito falar, não foi. Agora, quando Elias toma a palavra, deixa eu ver aqui, verso 28. E clamavam em alta voz, se retalhavam com facas, com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Deixa eu ver verso 36 específico aqui, verso 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: agora veja o tamanho da oração de Elias. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, a pedra, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então, eu não sei, se a gente colocasse num cronômetro aqui, menos de 30 segundos, essa oração de Elias. E o que aconteceu logo em seguida? Deus respondeu imediatamente à oração de Elias. E veio fogo e consumiu tudo. Essa oração me impressiona também. Contraste. Gritaram, clamaram de manhã até meio-dia. Elias chega, faz a oração ao Deus eterno, e a resposta vem imediatamente, com poucas palavras, mas palavras sábias, bem escolhidas. Bom, o último exemplo que eu quero trazer aqui para vocês de uma oração poderosa, pequena, ao ponto, é a oração que está em Lucas capítulo 23. Quando Cristo estava perto de dar o seu último respirar aqui na terra, próximo de sua morte, e ele ali, acompanhado de um lado de um ladrão, do outro também, e a oração daquele ladrão, que foi uma oração assim direta, olhando para Jesus, ele falou com Cristo e fez um pedido na sua oração. Verso 42, Lucas 23, verso 42, aqui tem a crucifixão de Cristo, e aí no verso 42 aqui, vamos ler a partir do 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Verso 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E aí ele ora ao Senhor, ele diz, e acrescentou: Jesus, uma oração, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, esse fato me chama muita atenção mesmo, porque no final das contas, a fala do ladrão que estava acusando, talvez sejam palavras que a gente ouve ou mesmo a gente fala no momento de angústia, de aflição. E aqui cabe uma reflexão, porque o ladrão, o malfeitor que estava blasfemando contra Jesus, o que ele estava pedindo? Ele estava pedindo assim: Senhor, eu não quero morrer. E se você é Deus mesmo, sai da cruz e me livra dessa morte também. Salva a gente. Não deixa a gente morrer. Não parece
uma oração que muitas das vezes a gente ouve por aí, e agora muito mais: Senhor, eu não quero morrer, e ninguém quer morrer. O próprio Cristo, como eu citei para vocês, e está na Bíblia, ele falou: Pai, passa de mim esse cálice, eu não quero morrer. E agora, a palavra desse malfeitor, do ladrão, que não aceitou a Jesus, é mais ou menos a fala de algumas orações, clamando pelo livramento naquela hora, naquele instante. Mas o ladrão que ouviu a resposta de Jesus, o que ele pediu? Ele não pediu o livramento da morte naquele momento. Ele não queria uma bênção, vamos dizer, temporária. Ele era conhecedor, ou naquele momento ele entendeu, eu não sei, a Bíblia não diz de onde que ele veio, se ele tinha tido um estudo bíblico antes com alguém, mas as palavras dele são muito poderosas, porque ele simplesmente na oração ele disse assim: lembra-te de mim quando o Senhor voltar. O que vai acontecer agora não importa, o que importa é quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, lembra-te de mim. Talvez esta deve ser a nossa maior preocupação. Senhor, lembra de mim quando o Senhor voltar. Se eu vou morrer amanhã, não importa, mas lembra de mim. Se eu for morrer agora, igual o ladrão na cruz, não importa, mas lembra de mim quando tu voltares no teu reino. Mais importante do que a cura, mais importante do que sair daquela cruz, aquele ladrão entendia que Jesus estava dando a vida eterna no futuro para ele. Ele falou: não me importa morrer aqui agora nessa cruz, eu mereço, eu sou pecador, mas tenha misericórdia, Senhor. Qual foi a resposta de Jesus para aquele ladrão arrependido, que fez o pedido certo? Ele falou: eu não vou te tirar da cruz agora, você vai morrer, eu vou morrer, e o amigo aqui do lado vai morrer também, agora, daqui a pouco. Mas, quando eu voltar, você vai estar comigo no paraíso. Você vai. Tem a minha palavra, a palavra do próprio Cristo. Eu estou te dizendo. E aí tem aquela ênfase, que é a ênfase usada na linguagem bíblica. Em verdade te digo, você vai estar no paraíso. Um ladrão ouviu, na sua última chance, a garantia da salvação que todos nós gostaríamos de ouvir. Quem não gostaria de ir para casa hoje e ouvir do próprio Cristo: você vai estar no paraíso? Aquele ladrão ouviu. E a oração dele? Pequenininha. E a resposta? Maravilhosa. Tem uma oração que eu queria ter a memória que a minha professora, essa professora eu não esqueço dela, quando eu estava no IPAI fazendo o colegial, professora Darcilene, professora de português, ela mora lá em Juiz de Fora, não tinha uma aula que ela não repetia para a gente de cor, e ela recitava com aquela nuance toda, coisa mais linda, mas ela citava para a gente uma oração que cravou aqui na minha mente, nunca mais vou esquecer, de Ellen White, Caminho a Cristo, página 8, oração pequena, e eu quero terminar com ela, que talvez possa ser a sua oração, que você possa tirar lá e colocar no mural, ou deixar no seu quarto, na sua casa. Eu vou ler para você, Caminho a Cristo, página 8, Ellen White começa dizendo, aconselhando assim: consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disso a sua primeira tarefa. Isso que ela diz. E depois, seja a vossa oração a seguinte. Olha que oração linda, pequena, sintética, que vai ao ponto. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Pequena. Não é uma oração bonita, irmãos? Vou repetir, olha só. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente.
Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Amém. Que o Senhor nos ajude a procurá-lo constantemente e nos dê sabedoria para que em poucas palavras a gente consiga colocar toda a verdade e necessidade que nós temos da presença dEle e que Ele nos ouça, que Ele nos atenda. É o meu pedido ao Senhor, a seu favor e ao meu favor também nesta noite. Amém. Nós vamos cantar o hino e depois eu volto aqui para a gente fechar o nosso culto com uma oração. Vamos falar com o Senhor. Primeiro cantemos. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra que nos orienta em todas as áreas de nossa vida. Ao meditar nela hoje, no texto sagrado, recebemos orientação sobre como orar, como nos dirigir a Ti, através desses exemplos, através de Sua orientação, e queremos Te pedir que o Senhor nos ajude, mais do que ter orações longas e sem sentidos, que nós possamos ter mais orações curtas durante o dia, como diz em outro lugar, orar sem cessar com a nossa mente, no ônibus, em casa, enquanto lavamos a louça, aonde estivermos, que a nossa mente esteja conectada o tempo todo, falando e conversando contigo. Por favor, Pai, nesses momentos de dificuldade, que a gente possa crer em Deus e fazer o bem. Dá-nos essa capacidade, ajuda-nos no restante dessa semana, fortaleça a nossa fé. Eu te rogo, Jesus, em teu nome. Amém e amém, Senhor.